Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas e foi me dado essa responsabilidade de hoje trazer para vocês um pouco a respeito da palavra de Deus. E estamos vivendo num contexto de pandemia, onde temos que, por ordem do governo, ficar em casa, e por isso, inclusive, as nossas reuniões, que de forma costumeira a gente realiza ali na casa de oração, estão temporariamente canceladas. Então, por isso a gente está colocando esses vídeos no canal para que, mesmo impedidos de estar reunidos e abrir a palavra de Deus juntos, nós podemos compartilhar um pouco e ouvir mensagens a respeito da palavra de Deus. E nesse contexto que estamos vivendo, eu queria primeiramente chamar atenção para algo que tem acontecido a mundo afora. Eu queria chamar atenção primeiramente da igreja brasileira, a irmãos nossos em outros países que têm sofrido não só as consequências dessa desse desse fechamento de fronteiras de país, dessa quarentena que tem sido aplicada em diversas localidades. Esses cristãos têm sofrido, além dessas consequências, têm sofrido perseguição mesmo, perseguição por causa do nome de Cristo. E eu estou aqui com 3 notícias, todas publicadas no dia 16 de abril, então recente. E uma notícia da China, uma do Paquistão e uma da Nigéria. E resumindo a notícia, na China, além dessa questão, né, do coronavírus, o governo que costumeiramente já vem impondo algumas exigências das igrejas protestantes ali do país. Além dessas imposições, agora eles têm aumentado, o governo tem aumentado o nível de perseguição na igreja, inclusive até exigindo a retirada, por exemplo, das cruzes dos templos. Sabe aqueles lá na China há templos ainda que costumam ter aquela torre com a cruz que fica exposto bem alto. E o governo tem exigido de forma arbitrária, né, a retirada, não só exigido, mas tem realizado as retiradas dessas cruzes. Eles que já impõem alguns procedimentos para as igrejas funcionarem no país. Dentre eles, eles devem hastear a bandeira do país em algum lugar bem visível no templo e cantar o hino nacional em toda reunião. Então tem todo um procedimento que eles têm que realizar para serem legalizadas no país. E a China então tem, de forma arbitrária, ainda aumentado esse tipo de perseguição contra os cristãos. No Paquistão, o problema lá é um pouco pior, digamos assim, por causa da quarentena, que também foi aplicada no país. Está começando a faltar alimentos básicos para a população. E o governo, dentro das suas limitações, tem ajudado a população, né, entregando alimentos. Só que esses alimentos não têm chegado àqueles que professam serem cristãos no país. Esses alimentos são deixados nas mesquitas para distribuição para a população, mas quando se sabe que se trata de cristãos, eles se negam a entregar os alimentos para ajudar as pessoas, e alguns ainda vão além e não só se negam a entregar, mas exigem que
as pessoas professem a fé islâmica antes de receber os alimentos. É uma forma de realmente inibir e negar ajuda a cristãos. Então, no Paquistão, os cristãos têm sido impedidos de receber o alimento básico, que é dado pelo governo, só porque são cristãos. E a última notícia é na Nigéria, onde também tem vivido uma quarentena, um toque de recolher, só que isso não se aplica a extremistas. Extremistas têm saído nos vilarejos ali da Nigéria e buscado aqueles que são cristãos e realmente matado. Há caso de homicídio de cristãos por parte de extremistas. E eles não só matam os cristãos, como queimam suas casas, destrói todas as reservas de alimentos deles, afetando não só os cristãos, mas toda uma vila. Então, cristãos na Nigéria têm sido mortos pura e simplesmente por serem cristãos. Então, o que eu queria chamar a atenção nesse momento é para a igreja brasileira. Esse não é um contexto, uma realidade nossa aqui no Brasil. Graças a Deus temos essa liberdade de culto, a liberdade de professarmos a nossa fé no Senhor Jesus. E mesmo que, por enquanto, por causa dessa situação de calamidade pública e pandemia, temos sido impedidos sim, mas a nossa perseguição não chega a ponto de homicídio, ou então de autoridade levando as pessoas presas por carregar uma Bíblia embaixo do braço, por exemplo. Então não é uma realidade nossa, mas irmãos nossos têm sofrido mundo afora, não só as consequências dessa quarentena, mas têm sofrido na pele mesmo, pagando com a própria vida, pelo simples fato de serem cristãos. Então, para nós, aqui no Brasil, nós temos essa responsabilidade de apoiarmos a igreja perseguida lá fora. E há várias formas de fazermos assim, de darmos esse apoio. E uma delas é a oração. Colocarmos sempre nos nossos momentos de oração realmente o pedido para que Deus cuide e abençoe o seu povo que tem sofrido nesse país. E não só na oração, mas podemos contribuir financeiramente a organizações que têm se empenhado de forma diligente o auxílio a esses cristãos, a essas comunidades que têm sido perseguidas nesses países. Uma delas é a Portas Abertas, por exemplo, que é uma organização que até então tem se mostrado bem fiel na distribuição desse dinheiro, dessa ajuda. Então, e não só financeiramente falando, a própria Portas Abertas lança campanhas de você escrever cartões postais para essas famílias que às vezes perderam o pai, que era missionário, ou perderam pais que perderam filhos por serem cristãos. E a Missão Portas Abertas desenvolve toda uma campanha para que você possa enviar um cartão postal para essa família, que vai receber realmente com toda alegria, sabendo que há cristãos em outros países, não só orando, mas se importando por eles, com eles. E isso ajuda muito na hora do luto, na hora da dor. Então, formas de ajudar não faltam. O que falta da nossa parte muitas vezes é o interesse. Às vezes nem ficamos sabendo do que acontece lá fora, o que acontece nesses países com irmãos nossos. Então, essa é uma falha nossa, por vivermos a nossa liberdade aqui no Brasil, acabamos negligenciando esses irmãos nossos que têm sofrido. Então, fica o alerta
fica o incentivo, fica a exortação para a igreja brasileira. Vamos prestar atenção, nos importar, ajudar, contribuir com a igreja que tem sofrido lá fora. Mas, ouvindo essas notícias, você pode pensar: nossa, mas há pessoas que têm sofrido, às vezes pagado com a vida, por causa de religião. Eu não acredito que ainda há pessoas que sofrem por religião. Eu achei que isso era algo só do Islã. Mas há cristãos morrendo por causa de religião. E eu quero, de certa forma, mudar esse seu pensamento. As pessoas não têm morrido por causa de religião. Essas pessoas não têm sofrido por causa de religião. Elas têm sofrido por serem fiéis a uma pessoa. Elas têm sofrido por amarem uma pessoa. As pessoas se chamam Jesus. E elas amam a Jesus porque Ele as amou primeiro. E é sobre esse Jesus que eu quero dedicar esses minutos finais. Eu quero dedicar a atenção e falar um pouco a respeito dele com você. E para isso, eu queria ler junto com vocês um trecho que está lá em Romanos, capítulo 13, e vai do versículo 21 até o versículo 26. Então você pode pausar o vídeo, procurar o trecho para a gente ler junto. Romanos 3, 21 diz assim: Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Só até aqui. Eu li esse trecho na versão que chama Nova Tradução Linguagem de Hoje. Achei que ela deixou as palavras um pouco mais fáceis para a gente compreender a mensagem que Paulo quer trazer para nós hoje e naquele tempo. Mesmo ainda com as palavras um pouco mais simples, a gente pode notar que esse trecho ele tem bastante uma linguagem bastante jurídica. Vemos lei, justo, perdão, justiça. E a princípio parece um pouco confuso, mas eu vou resumir, fazer uma síntese do que Paulo ele quis dizer, que ele quis trazer aqui para nós. Nos capítulos anteriores, Romanos 1, 2 e o mesmo no começo do 3, Paulo vem mostrando, através da argumentação, que todos, sem exceção, todos são pecadores. É verdade que alguns demonstram isso de uma forma, digamos assim, mais evidente. Mas todos sabemos e reconhecemos que somos pecadores. Todos temos uma propensão, uma inclinação para o mal. É muito mais fácil você mentir do que falar a verdade. É muito mais fácil você enganar do que ser sincero. É muito mais fácil você omitir ou desviar. E isso
Todos nós reconhecemos. Então Paulo ele vem tratando essa questão, mostrando a respeito do pecado e que todos nos enquadramos dentro desse grupo, que é pecadores. E ele mostra que Deus, na sua justiça, ele exige que o pecado ele seja tratado e punido com a morte. No próprio trecho nosso aqui nós vemos, Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Ao contrário do que muitos, de uma forma comum, pensam que todos são filhos de Deus, na verdade não é isso que a Bíblia diz. Ele diz que todos são criaturas de Deus, e que todos são pecadores. E por isso, como lemos no nosso trecho, estão afastados de Deus. Todos precisamos de Deus, mas por causa do nosso pecado, nós estamos debaixo da ira e da condenação de Deus. Deus, como juiz, justo juiz, ele, e na sua justiça, na sua lei, o pecado precisa ser tratado com a morte. E Paulo então vem desenvolvendo essa questão do pecado, mostrando que todos são pecadores. E chega no nosso trecho, ele faz uma síntese muito bonita a respeito do Evangelho. Ele mostra esse quadro horrível em que nós nos encontramos, mas ele mostra que Deus providenciou uma forma de mudar essa situação, de mudar essa história. E ele deixa bem claro que é única e exclusivamente através de Cristo Jesus. E como que Deus ele oferece e ele dá o perdão através de Cristo. Todos sabemos que o Senhor Jesus veio aqui, este mundo, nasceu aqui, viveu lá na Palestina, ali em Israel, foi rejeitado e morreu numa cruz, mas também ressuscitou. E é através dessa morte que Deus que entregou o seu Filho justamente para isso. Entregou o seu Filho para que, ao morrer, ele se torne o substituto. E a morte que devíamos pagar por causa do nosso pecado, Deus, em Cristo Jesus, aceita o seu sacrifício como substituição. E assim, ele pode oferecer o perdão ao pecador, porque Cristo pagou em seu lugar. Mas Paulo deixa claro que esse perdão só é possível ao pecador pela fé. O Senhor Jesus, enquanto andou aqui, ele pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é justamente isso. A palavra Evangelho significa boas notícias. E as boas notícias são essas. Deus, em Cristo Jesus, ele pode oferecer o perdão dos pecados, reconciliar-nos com ele mesmo, através de Cristo Jesus. Isso é pela fé. Arrependimento e fé. O arrependimento ele está relacionado a um reconhecimento do pecado, porque há necessidade de reconhecermos o que a Bíblia diz a nosso respeito, que somos pecadores. O próprio Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que reconhecem o seu pecado, aqueles que reconhecem a sua situação, que eles assumem que Deus está certo a respeito deles mesmos e que Deus é justo em condená-los por causa do seu pecado. E tendo isso em mente, eles olham para Cristo e veem ele na cruz morrendo pelos seus pecados e depois ressuscitando para a sua justificação. Ali na cruz, Deus, através de Cristo Jesus, oferece a única forma, o único meio de mudar a nossa situação.
E é por causa desse Jesus que desceu, que viveu, que foi rejeitado e que morreu, que esses cristãos que permanecem fiéis têm sofrido. Porque eles amam a Cristo. Porque Cristo os amou primeiro, a ponto de entregar a sua vida por eles. Essa é a mensagem do Evangelho. Salvação em Cristo Jesus pela fé. Uma mensagem que todas as pessoas precisam saber. Sabe esse vazio que você sente? Sabe esse sentimento que não é preenchido por nenhuma festa, por nenhuma atividade que você faça? Esse vazio, alguém já disse uma vez, que o ser humano tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. E em Cristo Jesus, nós temos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Nós temos a paz de Deus. Porque quando recebemos o perdão através da fé, é um sentimento inexplicável. A paz que você sente. Agora você tem esperança. Agora você tem um sentido para a vida. E é por causa disso que pessoas estão dispostas a morrer sim. Por causa do amor ao Senhor Jesus. E o meu desejo com esse vídeo, com esse trecho da palavra de Deus, é que você tenha o conhecimento que há um meio que Deus providenciou para mudar a sua situação. E eu não estou dizendo sua situação financeira, não estou dizendo que seus problemas vão acabar, muito pelo contrário. As pessoas lá na Nigéria, por exemplo, têm morrido por causa de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele não nos promete uma vida no mar de rosas, mas promete estar sempre conosco. E é isso que nos motiva a continuarmos fiéis, sabendo que ele vai voltar. Ele vai voltar e é onde vai restaurar todas as coisas. Vai voltar para reinar e tomar o lugar que lhe é devido, que é Senhor de todos. E saber que podemos estar com Ele, do lado dele, não do lado daqueles que serão condenados. Isso realmente nos traz paz e nos traz esperança e motivação. E eu desejo realmente que Deus abençoe a você e a sua palavra que nós lemos, e que de fato você compreenda a urgência e a necessidade do arrependimento e da fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.